Eu imagino que quando os executivos japoneses, Nikon, Canon, Pentax, Olympus, viram essa câmera saindo da Coreia de um fabricante que não tinha história praticamente nenhuma de fotografia, no campo da fotografia, eu imagino que os caras devem ter congelado de ver o que essa câmera aqui é capaz de fazer, tá? Ela é exótica por si só, né? Eu tenho o modelo S, que é Silver, tá? Geralmente coisas S em fotografia se refere a Silver, coisas B se referem a Black, caso não haja outra especificação. Não só é exótica pelo design, né? O design não convencional, digamos assim, para uma câmera, tá? Com o detalhe de ter sido assinado, inclusive está escrito aqui, assumiram a paternidade do design. Isso foi feito pelo estúdio Porsche, sim, pelo estúdio Porsche, aquela fábrica famosa de carrinhos arredondados que circula por aí, tá? Então esse design é assinado pela Porsche, tá? Então assim, é questão de gosto realmente, de achar que isso é bonito, é feio, enfim, é muito subjetivo. O gosto é muito subjetivo, mas tem. Antes de a gente começar a falar da câmera, a gente já encontra esse gigante que é a Porsche assinando design. Então, assim, não era brincadeira isso aqui. A Samsung, quando entrou no mercado de point and shoot, de câmeras de filme, ela entrou nisso para poder fazer barulho e para ser ouvida. O salto entre o melhor que a Nikon pode oferecer nesse mercado de câmeras, nesse patamar, nesse mercado de point and shoot, não chega aos pés disso aqui, não lava as cuecas dessa câmera. Mas vamos lá, tá? A Samsung entrou já quase no apagar das luzes do mercado de point and shoot de filme, já estava virando para o digital, mas ela não deixou de fazer o barulho que se esperava que ela pudesse, uma indústria gigante, né, de outros setores, pudesse fazer, né, nesse mercado. Tá? Só um detalhe, já que eu tô vendo isso aqui agora, eu tô lembrando disso aqui. Praticamente toda a câmera cinza e algumas das câmeras pretas, essa aqui por acaso não tá, mas você vai ver muita câmera dessa com essa marca aqui, ó. Isso aqui realmente é o desgaste do acabamento da câmera, tá? Isso aqui assim, desgastou o acabamento. Ela não era assim, ela era cinzinha como tá aqui. Mas isso aqui é do case dela. Essa câmera passou muito tempo em case, porque o case dela, que também é todo torto assim para acomodar esse design, tinha esse problema. E elas, quando os viravam, punha no case, isso aqui comeu, o case comeu o acabamento dela. Então é bem comum quando você achar uma câmera dessa à venda, ela tá com esse risco aqui, não com ele desse jeito, mas marcas nessa região que era do case dela. Tá? A marca feia, inclusive, até aqui embaixo, mas isso é do case, é normal. Essa pretinha não tem. Essa pretinha tá lisinha. E eu tenho uma outra ainda, também cinza, que não tá funcionando, que eu comprei depois e descobri que não tava funcionando, que também tem uma marca parecida com essa, tá? E eu descobri que é do case porque o case tá todo arranhado por dentro. Mas vamos lá, o que é isso aqui? Isso aqui é uma point and shoot, esse modelo é o ECX1, tá? No caso essa é S porque ela é a Silver, tá? É uma câmera que tem uma lente de 38mm até 140, é uma lente bem longa, tá? Que ela vai de f4, f3.9 até f11, tá? O zoom aqui em cima, tá? Aqui o disparo dela. Tem que pegar foco, senão não vai disparar. Aqui a distância que ela tá é muito pequena. Ela tem esse visor aqui massivo, esse visor grande para uma câmera point and shoot, tá? O reflexo não vai dar para ver muito bem, eu vou tentar manter aqui. Esse visor é dividido em 4 partes, né? Ele tem 2 colunas aqui, uma coluna da direita e uma coluna da esquerda, e cada coluna é dividido em um preset. São 4 presets versus 4 blocos. E cada um desses botões aciona o seu bloco correspondente. Você vai apertando aqui, ele vai trocando dentro do seu bloco, tá? Ele vai acionando as opções dentro do seu próprio bloco aqui.
Mas enfim, ela tem. Eu até tive que pegar o manual dela de volta para poder ver. À medida que você aperta aqui, ela vai trocando aqui no vermelhinho. A questão aqui é foco. Aqui é foco, aqui é flash. Aqui são os modos de operação e aqui são os modos self. Tá, ela tem o modo macro, que quando você aperta, ela vai puxar o zoom até o 140 para poder acertar foco e vai pegar foco só nessa posição. Se não quiser mais, desliga o macro. E aí você tem desligado esse modo. Ela tem panorama, tá? Deixa eu abrir aqui dentro. Ela tem o modo... Oxi! Ela tem o modo panorama, que não serve para absolutamente porra nenhuma, mas não ia deixar de estar aqui. A lente dela tem coat em todos os elementos, o que indica que é uma lente considerável. Esse modelo tem um data back, que é alimentado por uma bateria aqui na porta, independente das baterias. Ela usa duas baterias CR123. Ela tem... ó, deixar. Aqui que ela liga, você rebobina o filme aqui. Aqui na base não tem nada. Ela tem ajuste de dioptria, o que é um indicativo de que era uma câmera de um valor superior ou de um mercado superior, porque realmente ela não era barata. Eles entraram fazendo barulho literalmente, mas assim, vale quanto pesa, né? Essa não é uma câmera barata. E aí você tem as opções, tá? Opções de flash é o flash automático, redução de olho vermelho, ou você tem o flash que é contra o sol, enfim, as coisas básicas lá. Compensação de exposição. Você entra no segundo modo aqui, começa a piscar o botãozinho de mais e menos aqui embaixo, e aí esses botões de mais e menos começam a funcionar, que você vai escolher, né, quanto de compensação de exposição você quer, para mais ou para menos, no nível de 3 stops para cima e 3 stops para baixo. Se você não sabe exatamente o que é ainda compensação de exposição, é um jeito de você manipular o sistema automático dela. Geralmente ela faz a escolha para você e você não tem muito o que fazer a menos que você aceitar o que ela dá. Mas a compensação de exposição, que não é comum em câmeras básicas, ela oferece para você deixar aceitar o cálculo que ela fez e abrir um pouquinho mais ou fechar um pouquinho mais, dependendo de quanta luz tem, de quanto você, como fotógrafo, está avaliando que vai ser preciso para que a exposição fique correta. Então você aceita o que ela está te dando, mas você ainda tem o direito de complementar 3 stops positivos, ou tirando 3 stops de luz, ou dando estreia. Então você tem a opção ainda de contemplar esse cálculo adicionando mais luz, até 3 stops a mais de luz, ou tirando 3 stops de luz. 3 para cima e 3 para baixo. São 6 stops de compensação, o que é excepcional para uma câmera point and shoot. Tá? Por isso que eu digo assim, não tem compensação de exposição. Tá? Ok, então assim... isso que eu chamo de um recurso que é interessantíssimo você ter na câmera. Fora isso, ela também tem a compensação automática por backlight, que você aciona e ela te dá um stop meio a mais de luz. Então você já ganha isso. Isso é relativamente comum. Até aquela Pentax e a Nikon L35, a Pentax tem, a Canon tem. Daquelas primeiras gerações já tinha compensação de exposição. O botãozinho daqui do lado, você puxava ele para cima. Então assim, ele fazia a conta e você puxava ele e abria um stop meio a mais de luz na lente ou no obturador, dependendo do ajuste que ele fosse fazer. Mas aqui você tem, além desse de um stop, 1.5 stop, um stop meio, você tem esses 3 para cima e 3 para baixo, tá? Então você abre a composição, você fecha até, e não pode esquecer de zerar, voltar ele no zero, senão ele vai continuar funcionando. Tá? Você tem aqui o flash fill, enfim, aqueles modos de flash lá, e tem compensação de... não é compensação, é flash à noite com redução de olho vermelho, sem redução de olho vermelho, e aqui você desliga o flash. Flash off, ela não vai disparar flash mais em momento nenhum. Tá? Você tem a opção. Então, essas 4 opções aqui em cima controla a parte do flash da câmera, da disposição da câmera. Os módulos de fotografia. Você tem módulo de fotografia normal, que é o normal, você aciona o zoom que você quer e fotografa. Aí você tem um recurso chamado Fuzz, que é muito comum em câmeras da Samsung. Ela chamava de Fuzz essa
possibilidade. Quando você deixa nesse módulo, por exemplo, você sabe que existe uma relação entre o número do ISO, né, a sensibilidade do filme, a abertura da lente, a velocidade que a câmera escolhe e o zoom que você escolhe. O fuzz é o seguinte, o fuzz é para garantir que não vai haver fuzz na sua fotografia, que a sua fotografia não vai sair borrada, por de repente você está com um zoom muito grande e a quantidade de luz não ser suficiente para acomodar. Tipo, você põe o filme 100 aqui e ela já está na maior abertura da lente, já está na velocidade que vai comprometer se essa lente estiver muito aberta. Tá? É uma combinação entre todas essas coisas. É um microprocessador que faz esse cálculo. E o que ela faz? Se faltar luz, se você tiver nesse tamanho de lente, né, um zoom puxado, esse parâmetro mexe especificamente no zoom. Se você tiver com esse tamanho de zoom e não for mais suficiente, se a câmera não tiver mais recurso para poder te dar mais luz, então o que ela vai fazer? Em vez de te dar uma foto borrada, ela vai abrir o zoom para você na quantidade que for necessária para você acomodar as outras coisas. Tá? Então, assim, é uma coisa que é difícil de explicar, na prática funciona mais como um seguro mesmo, como uma garantia de que você não vai ter foto tremida, que você tiver com o zoom lá e não tiver luz suficiente, ela vai ajustar o zoom para você, para poder te dar a melhor foto possível, sem tremer. Tá? Não tem valor artístico nenhum nisso, tem só um valor mesmo prático, né, técnico, de que você vai garantir que ela não vai dar a foto borrada, a foto tremida. Enfim, né? Existe isso. Portrait, você selecionar, por exemplo, você vai querer tirar uma fotografia do seu cachorro, você pega um ângulo aberto demais e quando ele analisa a foto, não é inteligente isso, tá? Isso é bem técnico, porque ele analisa o centro da foto. Se você tiver com o zoom muito aberto, com a opção T ligada, ele vai puxar o zoom para você até mais ou menos enquadrar o seu cachorro para você, e aí você tira a foto, enfim, é meio que desnecessário, porque eu acho que faz parte da segunda natureza do fotógrafo saber qual enquadramento que ele quer. Mas está aqui a versão, esse portrait, com esse portrait acionado, então se você tiver com o zoom muito aberto, ele vai dar uma fechadinha para isolar aquilo que está no meio da foto, né? Lembrando que se você estiver fotografando mais coisas junto, ele vai focar no meio da foto porque ele não é inteligente, ele é burrinho mesmo, é só para te dar uma ajuda para enquadrar um retrato de uma pessoa. Não serve porra nenhuma. Step, ele vai fazer algumas. Se você, por exemplo, você baixa o zoom aqui, deixa no modo Step. Então você vai tirar uma foto. Ele tira 3 fotos, tá? No módulo Step. Então você vai tirar uma foto assim, você aperta o botão, você tira uma foto, aí você pode até tirar o dedo. Ele vai puxar o zoom um pouquinho, vai tirar uma segunda foto da mesma coisa, e depois ele vai puxar o zoom uma terceira vez e vai tirar uma terceira foto. Então, tipo, ele vai tirar 3 fotos em seguidas da mesma coisa que você está mirando e mudando o zoom, tá? É meio que bobinho o recurso, mas é um recurso que está aqui, tá? Aí, ó, aqui ele vai tirar em 50mm e depois ele vai, eu tenho que sair do modo Step. Aí ele vai tirar com intervalo de 10 segundos. Ele tá até, enfim, tô tentando cancelar essa porra e ele não tá querendo deixar. Mas enfim, o que eu gosto desse zoom também é que ele mostra para você em milímetros aqui quanto você está na sua lente, ó, 70mm, 80mm, 100mm, 140, e você vem pro aberto todo, ele marca aqui 38mm, ele te mostra em qual posição a sua lente está. E depois você tem aqui, aí vem a parte legal dos negócios, que eu acho que é a parte que vale a pena dos modos. Aqui ele tira fotos na sequência, tipo ele vai tirar umas 4 fotos, gastar filme. E aí você tem o modo de múltipla exposição. O modo de múltipla exposição, ele assim, ele é poderoso, mas você tem que acessar ele. Quando você põe no modo de múltipla exposição e faz a primeira foto, ele automaticamente volta para o modo normal de fotografia e fica esperando a segunda foto que você vai fazer para depois do filme avançar. Nesse ponto o filme ainda não avançou. Você fez uma exposição, você está esperando a segunda imagem, tá? Você pode muito bem pegar e desligar a câmera, ir para casa, dormir, fazer o que você quiser. Uma semana depois você pega a câmera, liga de novo. Quando você for fazer a foto, ele vai colocar em cima daquela foto que foi feita, né, a nova foto, e aí assim ele vai avançar o filme. Tá? Só assim ele vai avançar o filme. Então, enquanto você não fizer a próxima foto, ele não avança. Então, eu posso ficar entrando nesse modo de múltipla exposição quantas vezes eu quiser. Não tem limite para isso. Muito embora o fabricante diga que o ideal é que você exponha 2, no máximo 3 imagens
por fotograma antes de você avançar. Tá? Pode fazer 100? Pode. Você só vai ter que entrar no modo de múltipla exposição toda vez que você fizer a foto. Você faz a foto aqui, ele vai sair desse modo para lá. Se você esquecer e apertar, ele vai avançar o filme. Mas se você tiver o controle sobre isso, que você está querendo fazer uma obra de múltipla exposição, então é simples assim. Você aciona o modo de múltipla exposição, faz a foto, aciona ele de novo, faz a foto, aciona ele de novo, faz a foto, aciona ele de novo e faz a foto. Quando você cansar disso, você faz a última foto aqui, ele sempre pula automático para o normal. E aí você faz a foto e o filme avança. Tá? Mas é muito legal. Sensível pra caramba isso aqui. A próxima parte é o intervalômetro, ó, tá piscando aqui 10 segundos. Se eu mudar aqui, vai mudar 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, 50, 60 segundos. 1 minuto, 2 minutos, e aí ele vai 30 minutos, 40, 60 minutos. O que é isso? É que essa câmera vai tirar uma foto a cada esse intervalo. Tá? Então, se eu puser aqui a cada 30 minutos, então eu ponho a câmera aqui em cima, aperto o botão, pimba, tá? Ela vai tirar uma foto. E aí ela vai fechar, vai guardar, desligou, pum, desligou a câmera, simplesmente desligou. E o timer dela vai acionar. Pessoal, vou até fazer isso, ó. Tá vendo? Ela fechou. Só que o timer dela tá acionado. Eu não sei se dá pra ver aqui, tá vendo? Tá piscando ali o 30 minutos. O que vai acontecer? Daqui a 30 minutos, essa câmera vai ligar de novo, vai fazer mais uma foto e vai desligar de novo e vai ficar. E vai ficar esperando. Daqui a outros 30 minutos, ela vai ligar de novo, vai fazer a foto de novo e vai fechar. E assim sucessivamente. E ela vai ficar fazendo isso até que eu venha aqui e desligue a câmera. Bom, eu desliguei a câmera, apertei no off da câmera e desliguei. Aí ela sai desse modo. Tá? Então, o intervalômetro, eu vou colocar aqui uma versão baixa para mostrar isso na prática. 10 segundos, tá? Então, eu vou desligar inclusive o flash, porque eu não quero que o flash dispare, não gasta bateria. 10 segundos de intervalômetro, tá bom? Então, eu vou deixar isso aqui, vou deixar isso aqui virado para cá e vou fazer a primeira foto. Quer ver? É que eu tenho que pegar o foco, senão ele não faz, tá bom? A câmera desligou. Tá? 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vai fazer a foto. Fez a foto. Voltou. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá? Então, ela vai fazer isso até que você venha e desligue a câmera. E isso é do caralho numa câmera. Um intervalômetro é um recurso que está nas últimas câmeras que são fabricadas para você fazer time-lapse. É óbvio que você não vai fazer time-lapse numa câmera de filme, você nem deveria fazer isso, porque você está gastando filme. Mas caso queira, isso que pode ser usado como outra função, não fazer time-lapse, mas fazer algumas montagens fotográficas com isso, de você ter o recurso de que a câmera vai, nesse intervalo que você selecionar, fazer uma foto e desligar, economizar bateria e ligar só na hora certa. Então você vai aqui oxe, cadê? Desliguei. Então você vai aqui, por exemplo, no intervalômetro, deixa eu checar aqui o tempo. 10 segundos é o tempo mínimo. 20 segundos, 30 segundos, 40, 50, 60, 1 minuto, 2 minutos, 3, 10, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos. Então, assim, é uma possibilidade. É uma possibilidade de pelo menos estar aqui o recurso utilizável para que você tenha essa possibilidade de usar se um dia você precisar. Enfim, é uma câmera, como eu disse, completa. O último recurso aqui de baixo seria o famoso bulb. Tá? Deixa eu desligar aqui. Bulb. 1 segundo, 2 segundos. Ele começa com meio segundo. Tá? Lógico, se você apertar ele com o dedo e ficar, ele vai ficar aberto até você soltar o dedo. Tá? Mas isso qualquer câmera faz. Então ele tem aqui embaixo, quando eu acesso bulb, deixa eu voltar. Bulb, deixa eu botar aqui na última versão. Aqui, tá aqui embaixo. Então aqui eu tenho agora o timer, eu vou entrar no timer. Tem 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tá indo um por um, 1 segundo por 1 segundo. Vamos ver até quando ele vai. 30 segundos, tá indo um por um. 45 segundos, 50 segundos, vai dar aqui 1 minuto. 60 segundos, tá? Então até 60 segundos ele vai fazer. Então o que significa isso? Que você vai entrar aqui o tempo que você quer em segundos. Deixa eu botar aqui uns 10, só pra gente testar. De meio segundo até 1 segundo, ele vai ficar aberto esse tempo todo e vai fechar no tempo certo, tá? Disparando aqui, ó. Disparou, tá aberto. Daqui a 7 segundos ele vai fechar.
3, 2, 1. Tá? Então, assim, longa exposição, tá? Isso não tem a ver com intervalômetro, isso ele ficou aberto o tempo que você digitou aqui para poder fazer a foto ficar o tempo todo aberta e depois fechar. E aí você tem aqui o self timer, que é para tirar selfie, um selfie simples, um selfie que é duplo, que você põe foto para tirar selfie, ele tira 10 segundos, por exemplo, ele vai demorar 10 segundos, abre, ele fecha, ele fica um pouquinho parado, depois ele abre para uma segunda rodada de selfie, tá? Tipo, é o selfie simples e o selfie duplo. Não é incomum isso em câmeras. E aí você tem um controle remoto. Tá? Essa câmera vinha com um controle remoto. O que é legal desse formato é que você consegue misturar as coisas, por exemplo. Tá? Você consegue, por exemplo, fazer bulb ligado, que está aqui embaixo, não sei se dá para ver, e controle remoto. Você não precisa de dizer para ele quanto tempo você quer que ele fique aberto. Né? Que a gente deixou 10 segundos, você pode pegar o controle remoto dela e deixá-lo no tripé, pum, aperta, ela abre, você pode travar o controle remoto dela e tirar o dedo, né? E quando você não quiser mais, você fecha o controle remoto, puf, ela desliga. Então, assim, ela é controlada, só que o controle remoto dela, o sensor está aqui na frente, né? Ele não está aqui atrás. Então, você tem que fazer isso com o sensor sendo visto, o sensor por cima, provavelmente. Uma outra coisa ainda que ela faz é justamente ter um selfie aqui, um self timer, que é um delay de disparo. Ó, ela vai piscar ali, tá vendo? Ó, eu apertei o botão e ela dá 2 segundos. Essas câmeras, o que elas precisam fazer antes de disparar? Elas precisam calcular o foco automático, lógico, a exposição, que vai ser uma combinação entre abertura, velocidade e ISO do filme, tá? E para fazer o disparo, então ela tem que calcular isso. Se ela não calcular isso, por exemplo, se ela não cravar o foco, ela não libera o obturador. Isso é comum. Tá? Então, esse delay de 2 segundos é justamente para você colocar a câmera, por exemplo, se você não tem um controle remoto dela, você coloca ela em modo... Se você coloca ela em modo de selfie aqui, desse delay, e aí você aperta, ela calcula tudo, aí você tira o dedo e nesse tempo ela te dá 2 segundos antes de começar a exposição. Então, tipo assim, até um tempo para você, se você precisar mexer nela, caso você não tenha um controle remoto, você aperta, tira o dedo, ela vai demorar 2 segundos, aí ela vai começar a abrir o negócio. Então, o que é legal é assim, é aquela combinação que eu falei para você. Você pode escolher, sim, muito bem o bulb de, sei lá, 10 segundos, que você quer 8 segundos, eu coloquei aqui, e fazer isso, eu usar essa função de você apertar, tá? Ela vai calcular as coisas, depois de, deixa eu ver se ela vai fazer... Ó, calculou, pegou, abriu o bulb, no caso o flash estava ligado, eu esqueci de desligar porque eu desliguei a câmera, daqui a pouco ela vai fechar. Tá? Aí ela fechou. Então, assim, é isso que eu chamo de uma câmera bem implementada, com bastante recursos, por isso que eu posso chamar certas câmeras de básicas, porque isso ajuda bastante, isso é poder criativo. Tá? Em algumas câmeras você tem supremacia ótica, pelo menos é conforme eu costumo definir como supremacia óticas em alguns modelos, e a Leica T2, por exemplo, e a Leica T3, você tem supremacia ótica, não tem recurso de nada. Em outras você tem a supremacia do recurso, que seria a supremacia criativa, tá? E em alguns você tem design. Tá? E basicamente nas que tem design, vamos chamar a estilos Epic de uma câmera que chama atenção pelo design. Tá? Ela não tem supremacia ótica e ela não tem supremacia criativa, ela não tem modo criativo nenhum. Enfim, em alguns casos assim, em alguns casos não, eu vou afirmar isso. Você jamais vai ter numa MJU, numa estilos Epic, ou numa T2 que seja, as fotos que essa câmera faz, tá? Você pode não ter nessa lente aqui, que é muito boa, porque, como eu falei, isso é sempre bom deixar claro. Em câmeras caras, iam lentes boas. Você não tem uma lente meia boca numa câmera cara, tá? Então, assim, essa lente, de forma nenhuma, ela é ruim. Eu acho que ela é muito bem projetada para esse pacote. Tá? A Samsung acertou a mão nessa lente para deixar ela perfeita para esse pacote. Não é a melhor lente do mundo, principalmente em 140mm, tá? Isso não existe, na realidade, em câmeras compactas. Enfim,
Isso abre uma outra discussão. Mas você jamais vai ter a Stylus Epic fazendo uma dupla exposição. Você jamais vai ter uma Stylus Epic fazendo longa exposição. Você não vai ter delay naquela câmera, você não tem intervalômetro naquela câmera, você não tem os modos de flash que aqui tem, você não vai ter naquela câmera, as combinações que você faz com o módulo de flash, você não vai ter naquela câmera, os módulos inúteis de fotografia que eu falei, o fuzz, o portrait e o step, eu até dispensaria, mas você também não tem naquela câmera. Tá? Eu não estou nem julgando o mérito de ser útil ou não o módulo de fotografia que isso faz. Aqui embaixo ele ainda tem aqui multi-beam, aqui embaixo, tem que desligar a câmera, né? Multi-beam, single beam, snap, e aí a coisa mais legal que eu acho nessa câmera que eu já vou explicar já. O que é multi-beam? Geralmente, eu sei que na Stylus Epic você tem aquele xizinho, tá? Por que eu tô falando daquela câmera? Porque, só para deixar isso claro, foi a primeira câmera que eu fiz o review aqui justamente para tirar da frente que aquela câmera não tem nada de premium e aquela câmera não justificaria custar o que ela custa. E ela tem aquela cruzinha no centro da tela. Aquela cruzinha no centro da tela é o seu alvo do foco. Se você puser aquela cruzinha em algum lugar que não seja aquilo que você quer fotografar, vai ficar fora de foco. Basicamente é simples assim. E isso era um problema, porque todas as câmeras daquela geração, desde a primeira geração até aquela geração e algumas outras mais ainda, tinham o problema de ser emitido a partir do foco das que fazem foco ativo, tá? Que enviam o raio infravermelho, tá? Não é passivo. Passivo não sofre disso do que eu tô falando. Tá? Por isso que eu até falei que na comparação entre a Canon Mini 1 e a MJ1, a Canon leva vantagem no foco. Porque elas tinham, na realidade, elas mandavam um raiozinho de luz, tá? Tipo, mandava um raiozinho, tá? E ele batia lá, voltava e ela fazia o cálculo de quanto tempo demorou para aquele raio sair e voltar, e nessa triangulação ela calculava a distância que aquele objeto estava e fazia o foco, e é assim que funciona todos os sistemas de foco ativo. Eu sei que a Ricoh, eu acho que a Ricoh foi a primeira a fazer isso. Eu tenho a Pentax também faz isso e essa câmera também faz. Eles começaram a colocar múltiplos raios, multi-beam que chama. Inclusive na Ricoh você escuta o mecanismo funcionando, ele faz assim, ó, drrrec, antes de funcionar. É legal, ela tá aí, uma hora eu chego nela. Ela faz drrrec, porque o beam, né, o raio saindo daqui, ele vira o motor, tira nessa disposição, vira nessa disposição, que eles chamam de multi-beam, ou seja, múltiplos raios. Então, assim, se você errar o do centro, você ainda corre o risco de pegar o da direita, o da esquerda, o de cima e embaixo. Era o jeito que essas câmeras de foco ativo tinham para melhorar a qualidade ou a precisão do autofoco delas. Então, essa câmera tem multi-beam, é de padrão, o multi-beam dela, você liga, ela já está aqui no multi-beam, ou single beam, que seria um único raiozinho como era nas outras câmeras. Basicamente a diferença, é grotesco essa comparação, mas é a diferença entre o spot metering e o matrix metering do sistema de exposição da Canon, da Nikon, por exemplo. Que aí você vai ter um único ponto central na tela medindo ou vários pontos na tela. Lógico que Matrix Metering é outro esquema, mas aqui a ideia é parecida com isso. Você proporciona mais raios, eu acho que no caso da Pentax e no caso da Ricoh, são 5 beams. Eles mandavam 5 feixes de luz na mesma linha central. Tá? Essa aqui, de fato, eu não sei, teria que olhar no manual para ver, mas o fato é que ela tem um multi-beam, então assim, ela crava foco assim com mais facilidade, ou seja, ou melhor dizendo, ela crava o foco com menos erro do que uma que tenha simplesmente o single beam. Tá? Mas ela tem a opção de single beam também que você faz. E o mais legal para mim de tudo nessa câmera é essa última opção do lado de cá, que chama Manu, e é foco manual. Isso é muito do caralho, você poder especificar em metros com a precisão de centímetros aonde você quer pôr o foco. Não sei se está dando para ver. 4 metros, 4 metros e 1, 4 metros e 2, 4 metros e 3, 4 metros e 5, 4 metros e 7, 4, 5 metros, enfim. E é óbvio que se você vai variar o zoom, a menor distância focal do seu metro vai cair também. Tá? Aqui, ó, menor distância focal com ela com zoom puxado
Deixa eu achar aqui, é 3 metros, 3.1, ó, 2.6, olha isso, 2.2, 2.1, 1.9, nem fudendo que ela faz foco aqui, enfim, 60 centímetros? Duvido muito, talvez só no modo macro, mas enfim, eu não vou discutir com ela. 60 centímetros o foco manual na menor distância. Enfim, tá? Para quem gosta de brincar, pro fotógrafo que é fora da curva, isso é uma benção, tá? De você poder escolher manualmente, né, aonde você quer deixar o seu foco, tá? Como se fosse uma lente manual, você deixa e bota lá e ela vai fazer foco aqui e acabou. Ela não vai mais calcular o foco, até vai disparar mais rápido, porque ela não tem que fazer, não tem que fazer cálculo nenhum. Você tá dizendo para ela quanto é, ela vai na sua. E isso é muito legal para você fazer fox trapping, né, que é uma técnica de fotografia de rua. Imagina uma point and shoot fazendo fox trapping. Essa no meu conhecimento, ó, desliguei o flash. No meu conhecimento, essa é a única que faz fox trapping. Nenhuma outra faz, com exceção daquela outra Fuji que eu mostrei, que tem um dial que você pode escolher o foco manual aqui em cima, que é perfeita para fazer fox trapping. O que é fox trap? Se você sabe que do outro lado da rua tá, sei lá, em 10 metros, por exemplo, 5 metros, uma coisa que fique a 5 metros de você, 4 metros, se você sabe, você pode medir isso previamente. Você vai lá e mete o louco, enfia aqui 5 metros no negócio, acerta a posição da lente que você quer, tá? Desliga o flash, né? Ó, vou botar aqui 5, tá? Botei 5 metros aqui. Ela vai focar em 5 metros, aí eu fico só esperando. A hora que alguém entrar na minha frente que seja interessante, eu pimba, fiz a foto. Acabou, ela não tem que calcular, ela não tem que ficar bzim na lente, não tem que ficar enviando raio infravermelho, raio X, que sei lá que porra que é essa, nem acendendo luz piloto para poder iluminar e nem fazendo cálculo de porra nenhuma, e muito menos acendendo flash, tá? Aliás, vou te dar outro conselho de graça aqui para fotografia de rua, que essa câmera faz e que tá aqui, ó. Isso aqui não tem preço para quem faz fotografia de rua. Se você faz fotografia de rua, você quer uma point and shoot, não compre uma câmera que não tem esse botão físico aqui, ponto final. Não estamos discutindo sobre mais nada, tá? Vou chegar nele. Então, assim, ela tem essa capacidade de fazer foco manual onde eu quero. Ninguém tem isso. Esse vídeo vai ficar longo, eu sei, mas enfim, tenha paciência porque eu estou estabelecendo bases para que eu possa dizer que a câmera é básica e que não deveria valer o quanto ela vale. E eu não estou nem falando no caso da Stylos Epic não, porque já botei Nikon aqui na minha mão que eu falei que é a câmera básica e que não faz porra nenhuma, tá? Então eu estou estabelecendo as bases para isso. Isso aqui é referência. Essa câmera é referência para muita coisa, para todos os fabricantes. Por isso que eu falo, né? Os caras devem ter ficado com o cu na mão quando puseram a mão disso aqui no Japão. Eu falei, caralho, como é que os caras da Coreia estão fazendo um negócio desse? Né? Como é que essa porra dessa Samsung que não tem tradição nenhuma no mercado, a gente tá aqui há 100 anos fabricando câmera e lente, a gente não sabe como fazer isso. Até acho que sabiam, mas não estavam dispostos a colocar isso numa embalagem dessa e vender. Eu queria muito ter uma Nikon que fizesse o que essa câmera faz, mas não tem. Enfim, a realidade é essa. Botão de foco no infinito. Isso aqui é muito importante. Enfim, independente da lente que a câmera que tem esse recurso venha a ter, isso aqui é imprescindível. Não é negociável você ter isso, não. Se você gosta de fotografia de rua, você tem que ter uma câmera que tem um botão desse. Esse botão, ele está escrito aqui, ele está definido como foco no infinito, que é justamente para ela não disparar o flash e ela não precisar calcular a distância, tá? Então o que você ganha quando você tem isso daqui? Deixa eu tentar fazer um exemplo. Se eu for tentar fotografar ali a parede, que está aqui do outro lado, ou aqui em cima, ó, o negócio do iluminador aqui, eu sei que ele vai dar uma chiada, pior que ele não tá. Deixa eu desligar o flash para ele não ficar gastando o negócio. Ó, você sabe que a câmera às vezes... Ó, aqui ela não pegou foco, então ela não está disparando, ela não está deixando disparar o botão do disparo, então ela não está pegando foco. Nessa posição, ó, eu estou apertando o botão e ela não está fazendo, disparando. Por quê? Porque isso é perto demais para ela. Agora, se eu desligo o foco e aperto isso aqui, ó, desligando o foco e disparo, aí ela dispara. O que está acontecendo aqui? Você está suprimindo todo o cálculo que a câmera faz. Isso é excelente, se você souber o que você quer. Se aquilo que você quer pode ser usado nisso.
tanto ela, o que, que ela fez nesse caso aqui? Se eu fosse tirar essa a foto bateu, vamos supor que eu fosse revelar. A parte aqui do refletor onde eu mirei ela, onde ela estava dizendo que era pouca distância, porque de fato ela não foca nessa distância, ia sair completamente fora de foco. O foco ia estar no infinito. Por quê? Porque eu forcei a situação dela colocar o foco no infinito. Eu pedi para ela, foque no infinito. Ela focou no infinito. Então, quando ela focou no infinito, isso aqui que estava bloqueando dela fazer a foto, passou a ser relevante. Ele quer a foto no infinito, eu vou dar a foto no infinito, abriu o obturador e acabou. Se a sua câmera não conseguir cravar o foco, isso é um princípio de funcionamento delas, ela não vai liberar o obturador, que é o que ela estava fazendo aqui agora há pouco. Então, sim, você vai perder a foto. Tá? Então, numa situação de emergência, o troço tá a mais de 5 metros com você, fia o dedo aqui e manda bala aqui. Você não tem que calcular. Você não tem, porque o cálculo da luz ela não vai fazer o cálculo do foco. Ela não vai emitir um raiozinho, esperar o raiozinho voltar, ainda que seja rápido, mas se ela não conseguir cravar o foco, você perde a foto. Tá? Se você usar isso aqui, não. Se você apertar o botão do infinito, você vai garantir que o flash não vai disparar na cara de ninguém, o que é muito legal. Por isso que eu gosto de câmeras que você tem um botão que você vai clac e desliga o flash para você não disparar nunca na cara de ninguém. Tá? E nesse caso você pode até ter esquecido de desligar. Em algumas câmeras você desliga, eu acho que é o caso dessa. Você desliga ela e quando você volta, ela voltou para o alto, então ela vai disparar o flash. Então eu não preciso ficar lá toda hora vindo aqui desligando o flash, que é a sexta opção do botão. Tá? Então, em tese, se você for bem treinado para isso, você consegue ter uma usabilidade dessa câmera, até mesmo para fazer fotografia de rua sem muito estresse. Ou qualquer outra câmera que tenha esse bendito botão. Tá? Esse botão é uma benção. Tá? Então, assim, se tiver mais de 5 metros de você, você não precisa não querer perder o tempo dela cravar foco. Se você achar que dá para fazer, bingo, botão de infinito e foto. Parte para o abraço. Tá? Tranquilo. Ela vai fazer isso. Ela não vai calcular o flash, ou seja, ela vai disparar mais rápido, ela não vai travar o obturador e ela não vai disparar o flash e não vai calcular porra nenhuma. Simplesmente apertou, ela dispara na hora. Ela vira uma câmera instantânea. Tá? Coisa que normalmente você não consegue com point and shoot. Point and shoot tem aquela lenda, né, de que é lenta, você vai pegar, quando você for pegar o foco, o seu cachorro saiu de posição e você perdeu. Lembra as primeiras gerações de câmeras digitais? Todas elas eram assim, elas tinham um lag maldito. Você apertava o botão, ela tinha que calcular a exposição, tinha que calcular. Ainda tá acendendo a luz aqui, ó. Que na claridade não dá, mas toda vez que você aperta o botão, ele acende as luzinhas verdes aqui que ilumina esse visor. Mas tinha a porra do lag que praticamente você perdia. Falta em movimento, você perdia praticamente tudo, né? Daquele instante perfeito, você perdia de tudo. É óbvio que você não vai apertar esse botão aqui para ela disparar rápido se você estiver fotografando uma pessoa que está a 50 centímetros de você, ou a 1 metro de você. Se apertar esse botão com uma pessoa a 1 metro de você, você vai tirar completamente fora de foco. O que pode ser uma questão, uma coisa. Até interessante artisticamente falando, eu vejo muita foto por aí, a pessoa tá em frente lá, um monumento, tá na cara aqui, você tira a pessoa, se você apertar esse botão e tirar a foto, você não precisa nem calcular o foco, não precisa calcular nada, o foco vai estar no infinito e a pessoa vai estar completamente fora de foco. É até um efeito legal, dependendo daquilo que você está se propondo a fazer. Então, assim, 1001 utilidades para esse botão. Ele destrava o obturador da câmera, ela vai disparar em qualquer instante que você apertar, só que ela vai estar focada no infinito e não vai nem fudendo disparar o flash para você. Tá? O flash ajuda a não assustar ninguém na rua e o infinito pode ser a garantia de você conseguir uma foto rápida que está do outro lado da rua e que você não precisa calcular porra nenhuma, infinito. Você aperta infinito e dispara a câmera, tá tudo certo. Tá bom? Então, assim, em resumo, eu gostaria muito que a Nikon tivesse fabricado qualquer coisa que chegasse perto dessa câmera, tá? Ela usa duas CR 123. Alguma coisa que tivesse perto dessa câmera, que pudesse eu dizer assim, olha só, as duas câmeras aqui são, ou viesse com uma Nikon e dissesse, ó, essa é a melhor câmera de todas, essa câmera é foda, fodástica. As câmeras da Nikon são fodásticas por outro motivo, não por ter recursos que essa câmera tem. Essa câmera, ela não tá sozinha não, tá? Como eu disse, tem outras câmeras aí que fazem quase tudo isso, se não fizer mais. A outra da Konica faz até mais do que essa, ela faz o impensável, aquilo que eu chamo de recurso acima da necessidade humana, porque ninguém vai usar o recurso que aquela porra tem, mas ela tem. Acho que é mais uma birra de mostrar, não, eu sei fazer, eu vou fazer e foda-se.
tá? Então, enfim, fica aí o registro dessa câmera. Ela já foi mais fácil de achar, tá? Essa câmera aqui já foi mais fácil de achar. Você achava as pessoas praticamente pedindo, pelo amor de Deus, para você comprar ela, baratíssima, tá? Mas hoje em dia já tá ficando mais difícil e o preço dela também já tá subindo quando você acha ela em boas condições assim. Tá? Então, assim, mas, meu, vale muito a pena um negócio desse. Eu não tenho como recomendar uma câmera mais do que eu recomendaria essa em função dos recursos que ela tem. É uma powerhouse. É uma câmera que você vai tirar férias, por exemplo, você volta com todos os tipos de foto. Longa exposição, dupla exposição. Cara, enfim, do modo criativo no on o tempo todo. Tá? Essas câmeras são realmente fantásticas. Tem uma curva de aprendizado que você precisa realmente passar para dominar isso, dominar os modos, saber o que significa e saber qual que é a melhor utilização. Além de tudo que eu falei no começo, ela tem macro. Você aperta o modo macro aqui, ela vai fotografar uma distância pequena da lente, só que a lente em 140, né? Então, além de tudo, ela ainda tem macro. Tá? Então, assim, uma powerhouse, é uma câmera que não se tem muito, o preço dela não é alto porque não dão a ela o valor que ela de fato tem, tá? Aqui é aquele negócio, assim, ser muito direto, ser muito simples, ser muito singelo, ir direto na veia e falar o seguinte: se você gosta de fotografia, você gosta desse tipo de câmera point and shoot, você quer uma câmera que tenha recurso. Cara, você precisa ter essa câmera. Não, meu negócio é point and shoot de botar no bolso e eu não troco por nada. Amém, cara. Amém. Eu não tô aqui para mudar a sua ideia. Mas em querendo uma powerhouse, tá? Uma câmera que é capaz de fazer muito pela sua fotografia criativa, fazer muito mais por você do que jamais qualquer outra câmera poderia fazer, incluindo Yashica T2, Nikon L35, estilos Epic e o caralho, tá aqui, ó. Na preta tá escrito aqui Design by Porsche, na cinza não, tá? A S geralmente é Silver, a designação que eles davam pra prata. Foda-se, tá aí, tá? Vai de olho fechado, você não vai se arrepender nunca.